E hoje vou tomar um tempinho de vocês para falar um pouco sobre a guerra na Ucrânia. Pois é, como todos sabem, nesta madrugada, a Rússia atacou pelo ar, pelo mar, por terra, a Ucrânia. Já são mais de 203 alvos em território ucraniano. Mas para entendermos essa guerra, é bom voltar um pouco lá atrás. Pois é, o Império Russo sempre foi um império muito gigante, que teve fim em 1917, com a famosa Revolução Russa. Depois de 5 anos de uma sangrenta guerra civil, em 1922, a Rússia tornou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pois é, ela só não. A Rússia, mais 14 repúblicas, tornaram-se União Soviética. Entre essas 15 repúblicas estava a Ucrânia. Em 1991, a União Soviética deixou de existir como realidade geográfica, como país. E aí houve o desmembramento dessas repúblicas. A Rússia, por exemplo, virou apenas um país, e a Ucrânia também. Só que nesses últimos 30 anos, a Ucrânia viveu momentos de crise muito profunda, com presidentes assassinados, um colapso da sua economia, e precisou se reinventar. A Ucrânia, então, voltou seu olhar para o Ocidente, tentando ingressar na União Europeia e também na OTAN. A OTAN, para quem não sabe, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o braço armado do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e que fazia frente ao Pacto de Varsóvia, o pacto militar, o braço militar da União Soviética durante a Guerra Fria. Pois bem, a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia acabou, a Guerra Fria acabou, mas a OTAN não acabou. E, pelo contrário, a OTAN continuou expandindo-se pelo leste da Europa, área de influência da União Soviética, da antiga União Soviética, inclusive incorporando regiões como Letônia, Estônia, Lituânia, ex-repúblicas soviéticas. Ora, a Rússia disse, não estou gostando disso, sobretudo se vocês avançarem para a Ucrânia, porque a Ucrânia é o país que, na verdade, separa a Rússia da União Europeia. E sem falar que a Ucrânia é importantíssima, primeiro pelo vínculo que tem histórico com a Rússia. Tanto que Vladimir Putin, o autocrata presidente russo, chegou a dizer que não existe Ucrânia, somos todos um só, somos todos russos. Isso também porque grande parte do território ucraniano, sobretudo da fronteira do leste da Ucrânia, é um território onde grande parte das pessoas se sentem russos, se sentem porque falam russo, estão perto da Rússia, estão na órbita da influência russa. E são pró-Rússia, ao passo que a outra parte da Ucrânia, que se voltou para o Ocidente, nessa perspectiva de uma nova identidade, ela não gosta muito da influência russa no seu território. Ou seja, a Ucrânia é um país rachado, é um país dividido. O presidente russo agora, o Zelensky, que é um ultraconservador lá, um cara meio complicado de se entender, um comediante que não tinha nenhuma ligação com a política, esse cara é eleito presidente da Ucrânia e ele começa a voltar o seu olhar para o Ocidente, como eu falei, para namorar com a OTAN. Ora, em 2014 a Rússia já tinha tomado o território da Crimeia, anexou pela identidade do lugar com os russos e também pela perspectiva do acesso aos chamados mares quentes, sobretudo o Mar Negro, porque a Rússia é um país com pouca saída para mares quentes. A melhor saída é o litoral ucraniano, já que o acesso à Rússia dos mares frios são mares pouco navegáveis, que ficam até 4, 5 meses cobertos de gelo. E, para piorar a situação, depois de tomar a Crimeia, no território ucraniano, a Rússia considera 2 territórios ucranianos como territórios autônomos, como repúblicas independentes,
O território até conhecido de quem joga muito futebol aí, que é Donetsk. Tem um time lá, inclusive, que joga muitos brasileiros, né? O Shakhtar Donetsk. E também o território de Luhansk. E aí, além de dominar esses territórios, os rebeldes pró-Rússia acabaram expandindo um pouco mais o seu domínio, né? Não ficando limitado a essas duas regiões. Dominaram aquela região da famosa Baía de Donbass. E o presidente da Ucrânia, segundo Vladimir Putin, presidente da Rússia, tem atacado essa região, tem bombardeado, tem massacrado a população local que é a favor da Rússia. E isso fez com que os russos reagissem. Eu quero dizer a vocês que a guerra é a aritmética dos loucos. Não existe santo nessa guerra. Então, nem o Vladimir Putin, que tem aquele anseio de voltar a ser o imperador da Rússia czarista, ou mesmo da construção, da reconstrução daquela Rússia soviética, está certo, ele não está. E nem os Estados Unidos, como é narrado pela imprensa ocidental, ou o Biden, o projeto pró-ocidente da OTAN, ele é também um projeto de santos, não. Não tem santo nessa história. São todos bandidos, na verdade. Tanto Putin, com o seu plano megalomaníaco aí, mas ele também tem uma razão, que é por que eu deixaria a OTAN dentro da Ucrânia quando um míssil pode atingir uma cidade minha, até a capital Moscou, em 2 minutos? O plano da OTAN, já que a Guerra Fria acabou, é o que mesmo? Se não tem mais sentido combater os soviéticos, por que existe a OTAN? É para dominar o quê? A rota de gás? Então essas perguntas precisam ser feitas. E, é claro, não existe neutralidade nisso aí. O que eu quero que vocês entendam é que a guerra está posta, existe uma grande, eu diria, insegurança internacional. Creio que não haverá uma guerra mundial, porque os Estados Unidos e a OTAN não devem atacar a Rússia ou defender a Ucrânia de dentro, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. É até uma estratégia de Putin ocupar a Ucrânia, porque a OTAN não aceita que ingressem nos seus quadros países que estão em beligerância, que estão em guerra. E, além de tudo isso, a pergunta que sempre se faz: e o Brasil, como é que fica nessa história? O Brasil provavelmente não terá grandes problemas, porque nós não temos a Rússia como uma grande parceira comercial. Vamos ter, claro, um problema de importação de fertilizantes, que impactará o agronegócio. As sanções do Ocidente com a Rússia são sanções econômicas e não ações militares, o que faz com que a Rússia não perca tanto por enquanto, porque ela se preparou para esse momento. Ela tem reservas, inclusive 2 vezes as reservas em comparação à do Brasil, e o próprio embaixador brasileiro, o próprio Itamaraty, já anunciou que o ideal seria, né, ao invés da guerra, que tivéssemos a diplomacia prevalecendo, mas não podemos esquecer que temos o fator Bolsonaro, que pode, numa declaração, também estragar tudo. Então, é só uma visão um pouco geral dessa guerra, desse conflito, e espero que vocês acompanhem para que formem também a sua opinião. Um forte abraço e tudo de bom para vocês.